Olá, estudantes, retornando para mais uma aula e como combinado, na aula passada nós falamos sobre equilíbrio termodinâmico e a lei zero da termodinâmica. Então agora nós iremos na aula de hoje tratar de temperatura e medidas de temperatura. Então, uma boa aula a todos. Para a temperatura, nós sabemos que as propriedades físicas de alguns materiais, elas se alteram com a temperatura. Então, nós sabemos que, por exemplo, a resistência elétrica, ela varia com a temperatura. Então, essa é uma das formas de se medir temperatura. Então, se você coloca uma resistência que varia a temperatura em contato com o ambiente, ela é capaz de medir a temperatura ambiente, dado o princípio do equilíbrio térmico, e dessa forma nós podemos associar o aumento e diminuição de temperatura com a queda de corrente que atravessa esse resistor quando nós aplicamos a mesma diferença de potencial. Então, uma resistência elétrica que varia com a temperatura, ela pode ser usada como um termômetro para medir temperatura. Da mesma forma que eu posso ter um gás aprisionado a volume constante, através da medida de pressão desse gás, eu posso constatar qual é a temperatura do sistema que eu estou medindo. Sempre, essas propriedades físicas para a medida de temperatura, elas têm que ser colocadas em contato com um sistema e é esse sistema que eu irei medir a temperatura. Então, mesma coisa, variação do volume à pressão constante. Então, se a pressão constante eu tenho variação de volume, consequentemente eu consigo associar uma medida de temperatura dessa substância que varia o volume à pressão constante. Outra coisa também interessante, que esse negócio aqui, quando eu descobri, eu fiquei fascinado, é que objetos incandescentes, ou seja, que emitem radiação, quando aquecidos, obviamente, quando um objeto é aquecido, ele emite radiação, e a cor da radiação emitida eu posso associar à temperatura. Então, o filamento de uma lâmpada incandescente, ele é um termômetro. Então, olhando para a cor emitida do filamento, eu consigo saber qual é a temperatura daquele filamento. E aí, extrapolando para o Sol, então, a cor da radiação emitida pelo Sol me permite identificar qual é a temperatura na superfície do Sol. Então, isso aqui é muito interessante, porque se eu olhar para uma lâmpada e a lâmpada emite a cor do Sol, significa que o fenômeno físico que está produzindo aquela radiação tem a mesma temperatura que a temperatura do Sol. Então, se você olhar para uma lâmpada de LED, e essa lâmpada de LED emite na cor do Sol, significa que ela está na temperatura do Sol. Significa que você colocar a mão nela, você vai sentir a temperatura do Sol, que não é verdade, Você consegue colocar a mão na lâmpada de LED. É que tem uma lâmpada de LED aqui. Mas o fato é que o fenômeno físico que acontece no semicondutor e que produz a radiação, ele acontece à mesma temperatura que a temperatura do Sol. Ok? Então, pessoal, o ponto é, eu sei que eu tenho vários fenômenos físicos que eles são capazes, que eu sou capaz de associar a temperatura a esses fenômenos físicos. Mas qual fenômeno físico eu escolho para
criar um termômetro e medir temperatura. Esse é o ponto. Então, eu preciso de um fenômeno físico que me permita construir uma função monotônica da temperatura. O que significa ser monotônica? Então, para um valor da propriedade física, eu só posso associar apenas um valor de temperatura, e além disso, essa função ela tem que ser contínua e derivável. Então, essa função de propriedade física em relação à temperatura, ela tem que ser uma monotônica, que é para cada domínio uma única imagem, e ela deve ser contínua e derivável, ok? Então, isso é o necessário para eu construir um termômetro. Um exemplo para termômetro é a dilatação de um líquido em uma coluna e a pressão de um gás a volume constante. Então, através da dilatação de uma coluna de um líquido e também através da variação da pressão de um gás a volume constante, eu consigo ter uma função monotônica e contínua que me permite construir uma escala termométrica. Então, agora, nós iremos falar mais especificamente da escala Celsius. Bem, então, construindo uma escala termométrica aqui, mais especificamente a escala Celsius, que nós iremos fazer na sequência. Então, nós primeiro, inicialmente, temos que pensar no seguinte: vamos pensar numa propriedade física X, e essa propriedade física X, ela pode ser qualquer uma daquelas propriedades que nós discutimos no começo da aula, só que ela tem uma característica específica aqui, que por simplicidade, obviamente, eu vou dizer que meu X aqui, ele varia linearmente com a temperatura. Que é mais ou menos o que acontece que é o que acontece em aproximação com um termômetro de mercúrio. Se você olhar para a escala lá do termômetro de mercúrio, você vai perceber que o espaçamento entre a cada grau Celsius de temperatura no termômetro de mercúrio, ele é idêntico. Se ele é idêntico, significa que em boa aproximação, o mercúrio varia linearmente com a temperatura. E nós já vamos discutir isso daqui a pouquinho, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do que eu estou propondo. Então, eu estou propondo que a temperatura, por um dado X dessa propriedade física, ela varia linearmente. Se ela varia linearmente, eu posso escrever essa temperatura como uma constante vezes essa propriedade X, ok? Onde esse A aqui é uma constante que nós iremos determinar. Como a propriedade física varia linearmente com a temperatura, nós temos essa relação aqui, ó. Então, a temperatura, a uma dada propriedade física X1, dividido pela temperatura que eu observo uma dada propriedade física X2, ela vai ser igual à razão dessas propriedades físicas, X1, X2. X1 e X2 pode ser o comprimento da minha coluna de mercúrio, tá bem? Então, agora que eu tenho que a minha temperatura ela varia linearmente com a propriedade física, e essa relação da razão da temperatura, ela corresponde à razão dessa propriedade física. Para eu construir um termômetro, eu preciso um termômetro e uma escala termométrica, eu preciso só de duas coisas agora, que na verdade é uma. Fixar dois pontos bem conhecidos, e é aí que nasce a escala Celsius, tá bem? Então, fixando esses pontos, eu sou capaz de construir um termômetro. Então, como eu havia dito anteriormente, se eu
fixo um ponto padrão, aí eu consigo determinar um valor do meu A, que é o fundamental para eu determinar uma escala termométrica. E aí, tendo A, eu consigo fazer uma escala termométrica. Agora, o que eu irei fazer aqui é apresentar a escala Celsius. Então, a escala Celsius ela é definida com esses dois pontos fixos aqui. Eu atribuo a temperatura de 0 graus Celsius. Nesse caso aqui a gente usa graus Celsius, tá? Então, nós temos a temperatura de 0 graus Celsius para o gelo da água em 1 atmosfera, com pressão de 1 atmosfera, mas não é gelo. Esse zero aqui é o ponto em que eu tenho a coexistência de água líquida e gelo a 1 atm. Então, se eu observar água líquida e gelo coexistindo, significa que aquele material ele está a temperatura de 0 graus, ou seja, água líquida e gelo. Isso me garante que eu tenho uma temperatura, ou seja, a água líquida e o gelo eles estão em equilíbrio termodinâmico a 0 grau. Isso eu defino, tá? Então, aquilo para mim é o zero. E aí, o outro ponto fixo é o ponto de vapor de água. Então, nesse ponto de vapor de água a 1 atmosfera, eu vou ter a coexistência de água líquida e vapor de água a 1 atm. Então, quando eu tenho água líquida coexistindo com vapor de água, a este ponto fixo eu determino 100 graus Celsius. E aí, desta forma, eu consigo construir um termômetro, porque eu vou introduzir um objeto lá na água e vou olhar para a propriedade física. Então, preste atenção como que funciona o termômetro. Esses são os pontos fixos. Então, fixei os pontos, eu sei que esse ponto aqui é 0, esse ponto é 100. E agora, como que eu construo o termômetro? Eu vou lá e introduzo um objeto, que eu vou estar olhando para a propriedade física dele, e olho para a propriedade física dele a 0 graus. Então, essa propriedade física que ele me fornece a 0 graus é o zero. E aí eu vou lá e coloco o objeto na água a 100 graus. E aí esta propriedade física, ela é 100 graus. E aí dessa forma eu consigo construir uma escala termométrica. Então, como exemplo aqui de escala termométrica, nós iremos apresentar o termômetro de mercúrio. Então, a temperatura em graus Celsius com um termômetro de mercúrio, ela pode ser calculada da seguinte forma. Então, eu vou pegar o comprimento da minha coluna de mercúrio, a temperatura que eu estou querendo medir. Vou pegar o comprimento do mercúrio, da minha coluna de mercúrio no ponto fixo L0. Ou seja, L0 é o comprimento da minha coluna de mercúrio quando nós medimos água e gelo a 1 atm. E aí eu vou dividir isso pelo comprimento da coluna de mercúrio quando a água e vapor de água estão coexistindo, ou seja, 100 graus, e subtraindo o comprimento da coluna de mercúrio com a temperatura de 0 graus. Dessa forma, eu consigo determinar qual é a temperatura do objeto que eu estou medindo. E não só isso, eu consigo dividir a minha coluna de mercúrio em 100 partes iguais, onde cada parte ela tem 1 grau Celsius. Então, algumas questões interessantes aqui é o seguinte: por que mercúrio?
Então, o mercúrio é um metal que ele se mantém líquido à temperatura ambiente. Ele dilata significativamente com a variação da temperatura. Então, de forma que eu consigo medir variação de temperatura. Isso que é importante. Medir temperatura não é o problema, mas medir variação que é a questão toda. Então, como ele reage a pequenas variações de temperaturas, ele tem uma dilatação expressiva, eu consigo medir temperatura com o mercúrio de uma forma de uma forma precisa, tá bem? Outra questão importante é que quando eu estou usando o termômetro para medir a temperatura de qualquer objeto, eu estou medindo a temperatura do objeto ou estou medindo a temperatura do termômetro? Vejam bem, quando eu olho para o termômetro, eu estou analisando uma propriedade física do termômetro, então eu estou medindo a temperatura do termômetro. Então, como que eu posso extrapolar que a água está a 0 graus, ou a água está a 100 graus, ou a água está a 50 graus Celsius? Usando o princípio do equilíbrio termodinâmico que é postulado. Ou seja, eu tenho que usar a lei zero da termodinâmica para medir uma substância com um termômetro, ok? Então, quando eu meço uma substância com o termômetro, na verdade eu estou medindo a temperatura do termômetro. E, dado a lei zero, pelo princípio do equilíbrio termodinâmico, eu constato que o termômetro ele está na mesma temperatura que o objeto que eu estou medindo. Consequentemente, eu posso dizer que o objeto ele tem a temperatura do termômetro, tá bem? Então, pessoal, na aula de hoje nós encerramos a aula de hoje sobre a escala Celsius e na próxima aula nós falaremos do termômetro de pressão e a escala de gás ideal, consequentemente, o que define a escala Kelvin, tá bem? Então, muito obrigado por assistir às minhas aulas e bons estudos.